meninas, eu demorei, mas eu voltei e trouxe um tutorial maravilhoso desse Black Smoke Eyes, super brilhoso, super lindo. E assim, é simples de fazer, você tendo os produtos corretos, você vai conseguir reproduzir com excelência na sua casa. Se você quiser aprender esse olho lindo, olho tudo e boca tudo, porque nós podemos usar aquilo que nós nos sentimos bem, sem regras de que o olho deve ser escuro e a boca clara ou vice-versa, a gente usa aquilo que a gente se sente bem. E como eu amo esse visual olho tudo, boca tudo, eu resolvi passar pra vocês hoje. Se vocês quiserem continuar assistindo o vídeo e aprender esse olho maravilhoso, é só continuar, tá bom? Então, meninas, eu comecei aplicando o meu corretivo com pincel de cerdas sintéticas para delinear minhas sobrancelhas, que elas já estavam feitas. Então, eu traço uma linha reta rente à minha sobrancelha para deixar um efeito mais up nela. E eu vou passando bem cuidadosamente para não tirar o desenho que eu já havia feito. Depois eu vou espalhar esse corretivo para baixo na minha pálpebra fixa e móvel para poder servir já como fixador de sombras. Espalho bem, até pegar toda a pálpebra. Depois eu pego a minha esponjinha, pode ser qualquer esponja que você tenha na sua casa, e vou dando batidinhas para tirar o excesso desse produto e também para ele ficar mais sequinho. Então eu passo em toda a minha pálpebra também dando batidinhas. Como a minha pele já havia sido feita, eu peguei um pouco do meu pó, esse é um pó compacto, mas pode ser um pó translúcido, e passei com uma esponjinha para fazer uma caminha para não sujar, já que a gente vai usar sombra preta. Logo depois, eu peguei o mesmo pó e um pincelzinho de cerdas naturais e apliquei em toda a base da minha sobrancelha para ter mais facilidade na hora de esfumar. Gente, isso dá uma facilidade bem grande, que aí, como a gente usa um produto cremoso, na hora de esfumar, ele vai deslizar melhor e o esfumado vai ficar mais consistente, vamos dizer assim. Agora eu peguei um pincelzinho de cerdas. Esse é de cerdas sintéticas, mas pode ser de cerdas. As cerdas naturais são melhores, mas ele faz muito bem o trabalho dele. Ele é da Vult e eu passei uma sombra bem clarinha. O nome dessa sombra foi a Kid, da MAC, para começar o meu degradê. Que o importante nessa maquiagem é sempre o degradê perfeito, começando de fora para dentro, do mais claro para o mais escuro. Agora eu coloquei uma sombra mais escura, vocês podem ver um tom mais quente. O nome dela é Folie, também da MAC, e eu passei na altura do meu côncavo mesmo, na altura do meu ossinho, tá vendo? Eu não ultrapassei muito já aquela mais clara que eu já havia passado. Então eu aplico em movimentos de vai e vem primeiro, para aplicar a sombra, e logo depois eu vou fazendo movimentos circulares de fora para dentro e de dentro para fora. Isso vai ajudar a mesclar essa sombra com a mais clara e tirar toda e qualquer marcação que houver. Esse trabalho é de paciência, tá, gente? Como eu digo sempre, o esfumado, ele é um trabalho de paciência. Então, você vai fazer até você achar que essas sombras ficaram mescladinhas e sem marcação nenhuma. Agora, eu tô passando uma base preta cremosa. Eu gosto de passar a base porque eu acho que, além de fixar melhor a sombra compacta, ele vai deixar o nosso olho ainda mais pretinho. Esse eu usei um lápis preto, ele é da Avon Mega Impact, o nome dele, ele é maravilhoso. Super recomendo esse lápis. E eu fiz o formato de uma parábola do meu globo ocular, só que eu não deixei ultrapassar muito meu côncavo. Por quê? Agora, como vocês podem ver, eu peguei um pincelzinho de cerdas sintéticas e estou esfumando toda a borda. E nesse esfumado, a gente vai subir a sombra um pouquinho mais. Isso é uma parte importante, porque se você passar muita base até para cima, muito para cima, você vai ultrapassar a linha do seu esfumado, a linha do côncavo. Então, é bom passar só na metade. Depois que eu esfumei toda essa bordinha, eu vou pegar um pincelzinho de cerdas naturais, esse é da Mary Kay, também de esfumar, e vou pegar um marrom um pouquinho mais escuro, que é um marrom mais acinzentado. Esse que eu usei é o Whisky, da minha paleta da Naked Smoke, e eu vou esfumar toda essa bordinha por fora. Tenta não passar muito pro preto, senão você vai passar marrom em cima do preto e não é esse o nosso propósito. Então, a gente vai esfumar bem toda essa bordinha cremosa. Como vocês podem ver, demorou um pouquinho, mas eu consegui esfumar bastante. E logo depois eu já peguei um pincel de cerdas naturais de aplicação de sombra e coloquei a minha sombra preta brilhosa. Essa que eu usei é da linha Mineral da MAC, o nome dela é Cinderfella. É uma sombra linda e você pode aplicar tanto com pincel seco quanto com pincel molhado. O efeito dela é esse efeito brilhoso, esse efeito glamuroso, e eu gosto muito dessa sombra.
Eu apliquei dando batidinhas só na área do meu globo ocular mesmo. Eu não deixei ultrapassar muito para não estragar o nosso esfumado. Logo depois, para poder completar, a gente volta com aquela sombrinha mais escura, a Folie da MAC, e vou passar por cima daquela sombra mais escurinha, marrom também, que eu usei para poder tirar a marcação do preto. Então, assim, gente, o esfumado é isso. Você sempre volta para poder arrematar os detalhes, para poder ver se o degradê está perfeito. E eu sempre gosto de voltar com a minha sombra e com o mesmo pincel que eu utilizei antes para poder arrematar esses detalhes. Como vocês podem ver, não tem muito mistério, não. Mesma coisa, esfuma com a mão bem levinha para poder pegar bem o lado que a gente quer esfumar. Agora eu estou iluminando abaixo das minhas sobrancelhas. Eu também utilizei um pincel de cerdas naturais e a sombra High, também da minha paleta da Urban Decay. Mas vocês podem usar qualquer sombra iluminadora que vocês tiverem. Agora eu estou passando o mesmo lápis que eu usei em cima, o Mega Impact, na minha linha d'água e deixei borrar um pouquinho para baixo, como vocês podem ver. Logo depois, um pincelzinho bem pequenininho de precisão, eu peguei uma sombra preta, opaca. Essa que eu usei foi a Carbon, da MAC também. E eu vou aplicar dando batidinhas nesse produto cremoso, que é para ele selar e não escorrer depois. Depois, a mesma sombra, a Folie, que eu usei lá em cima para esfumar o marrom mais escuro, eu vou passar para esfumar e fazer o efeito Smoky Eye logo abaixo do preto. Essa também é a Folie, como eu já falei para vocês. E eu vou juntando, vocês podem ver, eu juntei a minha parte de baixo com a parte de cima, tá vendo? Que é para não aparecer nenhuma divisão, nenhuma marcação. Fazer aquele efeito, tipo, bem redondo dos olhos. O efeito mais smoky mesmo, como a gente conhece já. Depois eu vou tirar todo aquele pó que eu coloquei lá embaixo, que a gente vai agora finalizar a nossa maquiagem. Agora eu tô aplicando os cílios postiços. Esses são cílios postiços de cerdas naturais. Eu aplico com uma pinça mesmo. E eu começo aplicando sempre pelas extremidades, porque é onde eu vou ver o limite dos cílios que eu quero que ele fique. E eu vou arrematando ele com a minha própria pinça. Ó, ajeitando os detalhes e logo depois eu empurro com meus dedos. Dou uma grudadinha nos meus cílios naturais com os postiços, para que ele possa fixar bastante. E depois uma pequena camada de máscara. A máscara, gente, é só pra colar os nossos cílios naturais mesmo nos postiços e não aparecer aquele efeito aba de sapato, sabe? E agora, muita máscara embaixo. E eu vou voltar agora também, como o outro olho já estava feito, eu volto com o meu pincel de esfumar bem gordinho para poder arrematar alguns detalhezinhos do meu esfumado, para ele ficar bem perfeitinho, bem sem marcações. E esse é o nosso resultado. É uma maquiagem maravilhosa, é uma maquiagem noite, que você pode usar com qualquer roupa. Eu gosto desse look, porque você usa com qualquer roupa, sem precisar escolher a cor, ele é uma cor super neutra. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo os meus links das minhas redes sociais. Eu ministro cursos também para quem não sabe, vou deixar também meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!